Graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Seja bem-vindo. Você está no canal Beixer Fé, Escola Bíblica à Distância. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre será Chamados para ser Santos, um estudo em Romanos. Hoje, na lição de número 11, o tema será Conselhos Práticos, parte 1. Até o capítulo 11 de Romanos, Paulo nos leva a refletir sobre questões teológicas conceituais. Ele ensina sobre como somos salvos, justificados. Porém, nos capítulos que se seguem, o foco está em uma teologia prática de ponta. Ou seja, agora ele nos ensina a vivermos como salvos, de maneira justa. Em Romanos capítulo 12, verso 1, essa teologia prática começa com um exorto. Isto é, o apóstolo roga à igreja romana que escute os conselhos que se seguem. Exortações que começam no capítulo 12 e vão até o capítulo 15. Segundo o comentário expositivo Ragnus, Paulo passa da teologia para a vida, do ensino para o dever. E.F. Bruce afirma que a Bíblia nunca ensina uma doutrina para torná-la simplesmente conhecida. É isso mesmo. Ela é ensinada para que seja transferida para a prática. Paulo repetidamente apresenta uma exposição doutrinária e em seguida uma exortação ética interligando ambas. Nunca é demais ressaltar que Paulo sempre baseia o dever na doutrina, deduz a vida da crença, mostra que o caráter é determinado pelo credo. Paulo foca a sua atenção nos relacionamentos com Deus, com nós mesmos, com o próximo e com os inimigos. Uma vida transformada tem relacionamentos transformados. Não podemos amar a Deus e odiar nossos irmãos. Não podemos ter um relacionamento vertical correto se os relacionamentos horizontais estão errados. Vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 13, verso 11 a 12. E isto digo, conhecendo o tempo que já é a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio e a oportunidade de estudar a tua palavra. Nos abençoa mais uma vez. É a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O comentário bíblico Beckham diz que em Romanos capítulo 12 e o 13, ele faz uma aplicação geral do amor ágape como a principal característica da vida cristã, ressaltando como este princípio se manifesta tanto dentro como fora da comunidade cristã. A linguagem de Paulo nestes capítulos mostra um compromisso com os ensinos de Jesus, como registrado nos evangelhos. É uma impressionante lista de paralelos pode ser traçada entre os capítulos 12 e 13 e o Sermão da Montanha. Ele aplica o princípio ágape ao problema das diferenças de opinião religiosa dentro da comunidade cristã. Você pode conferir isso lendo Romanos capítulo 14, verso 1 e até o 15, verso 13. Estas duas divisões principais da epístola correspondem à diferença entre o querigma, ou seja, a proclamação da salvação de Deus em Cristo, e o didaquê, que são as instruções dadas aos crentes, particularmente na área da ética. Encontrada ao longo do Novo Testamento, que a gente pode encontrar esses dois princípios.
Repetidas vezes nas cartas de Paulo, a exortação, essa exposição doutrinária é seguida pela instrução ética. O primeiro conselho dado é que devemos apresentar nossos corpos como sacrifícios vivos. Em parte da cultura greco-romana, isso soaria muito estranho, tendo em vista que para ela o corpo era a prisão da alma, pois eles consideravam a matéria algo ruim e profano, ou seja, separado do sagrado. No entanto, na cultura judaico-cristã, o corpo é o lugar onde Deus age. No Novo Testamento, o corpo é tratado como o templo do Espírito. Você pode ver isso lendo em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. É o instrumento pelo qual ele opera. Romanos, capítulo 6, verso 13. A expressão máxima da santidade do corpo na Bíblia é a encarnação de Jesus. Deus que assumiu um corpo humano. E é justamente por meio do corpo que nos apresentamos a Deus como sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, sendo esse sacrifício expressão de nosso culto racional ou razoável. Em outras palavras, o culto não é apenas uma liturgia que fazemos em nossos templos, né? Podemos assim dizer, mas toda uma vida dedicada a Deus, pois nossa vida é o culto que Deus recebe. Mas como isso acontece na prática? Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O comentário bíblico Beckham diz que, pois, é o elo conector entre as duas partes da epístola. A religião antiga, ele nos recorda, era um culto, ou seja, latreia ou cultos, que se centrava no sacrifício, na tísia. A ideia fundamental da primeira parte, do capítulo 1 até o capítulo 9, era a do sacrifício oferecido por Deus pelo pecado e pela desobediência da humanidade. Testemunha isso a passagem central em Romanos, capítulo 3, versos 25 e 26. Estas são as compaixões de Deus, às quais Paulo apela aqui. É o desenvolvimento do que foi o tema dos primeiros 11 capítulos. A parte prática que estamos iniciando corresponde ao segundo tipo de sacrifício, que era o símbolo da consagração depois do recebimento do perdão. Ou seja, o holocausto, no qual a vítima era totalmente queimada, e da comunhão restabelecida entre Jeová e o crente, ou seja, a oferta pacífica, seguida por um banquete no pátio do templo. O sacrifício da expiação oferecida por Deus na pessoa do seu filho agora deveria encontrar, veja bem, a sua resposta no crente, no sacrifício de uma completa consagração e uma íntima comunhão com ele. Por isso, o apóstolo, primeiramente, diz que não devemos nos amoldar à presente era. A palavra amoldar, no grego, traz o sentido de algo que acontece no exterior. Ou seja, Paulo nos exorta a não agirmos como o mundo. Preste atenção nisso. Se o mundo odeia, nós amamos. Se o mundo é egoísta, nós somos solidários. Se o mundo se entrega às paixões, nós à santidade. E assim por diante. E por que fazemos isso? Você já se perguntou? Porque somos pessoas que tiveram as mentes
transformadas. Isso mesmo. E a condição humana mudada. Porque o Evangelho nos faz enxergar, veja, o mundo de uma forma diferente. Passamos por uma metamorfose, razão pela qual experimentamos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Em seguida, Paulo nos ensina sobre a necessidade de sermos um, usando a figura do corpo e falando sobre os dons. Você pode conferir isso lendo Romanos capítulo 12, do verso 3 ao 8. Os membros de um corpo não são iguais, pois um corpo é formado de muitos membros e só funciona bem quando a diversidade de membros é valorizada e não rechaçada. Essa convicção de Paulo afirma que cada membro contribui para o corpo por meio de seus dons. Dom é tradução de carisma, que significa a graça colocada em ação. Somente na variedade de dons é que a graça de Deus é manifestada em nós. Leiam 1 Coríntios capítulo 12, do verso 12 ao 27, para vocês terem uma ideia do que Paulo está tentando transmitir com seu ensino. Por isso, não devemos nos achar melhores ou piores que ninguém. Isso significa ter uma visão moderada de si. Vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 12, verso 4 ao 5. Pois tal como existem muitas partes em nossos corpos, assim também é com o corpo de Cristo. Todos nós somos parte dele, e cada um de nós é necessário para fazê-lo completo, porque cada um de nós tem um trabalho diferente a executar. Assim pertencemos uns aos outros e cada um precisa de todos os demais. Para o comentário do Novo Testamento, Barclay, um dos pensamentos favoritos de Paulo é a ideia da igreja como um corpo. Isso mesmo. Os membros do corpo não discutem entre si, nem invejam uns aos outros, nem disputam a respeito de sua importância relativa. Cada parte do corpo desenvolve a sua própria função. Não importa quão preeminente ou quão humildemente oculta seja essa função. Isso é importante destacar. Não importa aquilo que você faça. Veja, essa era a convicção de Paulo, que assim devia ser a igreja cristã. Cada membro da mesma tem uma tarefa a desenvolver. E somente quando cada membro contribui com a sua ajuda, fazendo a sua própria função, o corpo da igreja funciona como é devido. E por fim, Romanos capítulo 12, verso 9 ao 21, termina com 15 conselhos para a vida cotidiana. Letra A. Devemos ser sinceros no amor. O amor cristão é um abandonar-se de si mesmo pelo bem do outro. Letra B. Devemos odiar o mal e nos apegar ao bem. Isto é, precisamos ser bondosos em nossas relações. Letra C. Devemos nos amar fraternalmente. Em grego, todo sentido de Romanos capítulo 12, verso 10, parte A, indica o amor que devemos dedicar à família. A igreja que somos nós é a família de Deus. Letra D. Devemos honrar os irmãos e irmãs, reconhecendo seus dons e dando-lhes espaço de atuação. Letra E. Devemos ser zelosos e fervorosos quando servimos ao Senhor. Isto é, devemos ter um padrão de excelência no serviço a Jesus, fazendo o melhor que podemos com os recursos que temos. Letra F. Um conselho triplo. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração.
A motivação de nossa alegria é a esperança que temos em Jesus. Essa esperança nos torna pacientes na tribulação, pois nossos corações estão alinhados ao de Deus quando perseveramos em oração. Letra G. Devemos ser solidários diante das dificuldades dos irmãos. Cuidar dos mais vulneráveis é uma marca do cristão. Letra H. O cristão deve ser hospitaleiro, ou seja, ele precisa ter uma disposição acolhedora. Letra I. O cristão não é o ser humano que busca a vingança. Antes, é um abençoador, mesmo quando é perseguido. Letra J. Um discípulo de Jesus deve ser empático. Letra K. Não devemos ser orgulhosos nem esnobes. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento e, para isso, todas as distinções sociais precisam desaparecer. Em Deus não há acepção de pessoas. Letra L. Não devemos nos autopromover como sábios. Letra M. O cristão nunca usa o mal como estratégia para vencer, preferindo ter uma conduta que seja bela aos olhos de todos. Letra N. Devemos nos esforçar ao máximo para viver em paz com todos. Letra O. Não devemos ter desejo de vingança, pois ceder diante da vingança é ser conquistado pelo mal. Paulo começa a sua exortação em Romanos capítulo 13, verso 1, afirmando que todos nós devemos estar sujeitos às autoridades civis. Ou seja, devemos respeitar as leis estabelecidas a fim de manter a paz social. Essa submissão se baseia na convicção de que todas as autoridades foram constituídas por Deus e foram estabelecidas por Deus para o ordenamento público e para a promoção do bem comum. Esse pensamento nos leva a duas reflexões. Veja, a primeira é que existe um poder acima das autoridades, pois nenhum poder é dado a uma pessoa se Deus não permitir. Segundo, as autoridades recebem ou receberam o seu poder de Deus, a fim de cumprir uma tarefa. Logo, se ela não cumprir sua tarefa, ela perde legitimidade. Porém, de modo algum, o apóstolo está estabelecendo um princípio universalmente válido em qualquer situação. Podemos ver na própria Bíblia servos de Deus fazendo críticas ou indo de encontro a governos ou governantes. Há vários textos, você pode ler que vai estar à disposição aí na revista. Prosseguindo em seu ensinamento, em Romanos capítulo 13, verso 2 ao 7, Paulo dá alguns exemplos sobre a relação das autoridades com o povo. O apóstolo, contudo, tem em mente o governante que pretende estabelecer a paz, por meio do cuidado de todos, independentemente de serem gentios, judeus ou cristãos. Outra faceta das autoridades é a punição daqueles que não se comportavam ou não se comportam de acordo com a lei. Para esses, ela tem a espada, veja, símbolo do juízo trazido pelos governantes na época em que Paulo escreveu sua carta. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Romanos capítulo 13, verso 8 e 10. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Segundo o comentário do Novo Testamento Barclay, Paulo se ocupa também das dívidas privadas. Ele diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Parece uma coisa desnecessária de dizer, mas havia aqueles que até tergiversavam
sobre o Pai Nosso, ao fazer a petição. Eles diziam: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores, para pretender, veja bem, a absolvição de toda a dívida ou obrigação monetária. Engraçado, né? As pessoas elas articulam para poder tentar se autofavorecer. Paulo, então, tinha que lembrar o seu povo que o cristianismo não significa uma desculpa, veja bem, para negar nossas obrigações para com o próximo. É uma razão, pelo contrário, para cumpri-las ao máximo. Logo, Paulo passa a falar da única dívida que o homem deve pagar todos os dias. E, entretanto, ao mesmo tempo, continua devendo sempre. É a dívida do amor ao próximo. Orígenes disse: a dívida do amor permanece sempre conosco, nunca nos deixa, é uma dívida que cobrimos cada dia e ao mesmo tempo devemos sempre. Paulo afirma que se a pessoa tenta satisfazer honestamente, veja bem, sua dívida de amor, automaticamente cumprirá todos os mandamentos. Por fim, o apóstolo trata de nossas obrigações como cidadãos. Primeiro, ele fala das contribuições tributárias que o governo romano cobrava das nações subjugadas. Uma das preocupações de Paulo era que os cristãos se rebelassem contra os impostos de maneira indevida e isso atrapalhasse o testemunho do evangelho, pois poderiam ser chamados de baderneiros e serem presos por causa não nobre. Veja, o próprio Jesus, quando questionado, ele disse que devíamos pagar impostos. Ele até levou os seus discípulos a fazê-lo. Veja, devemos temer as leis, caso não estejamos praticando bem. Porém, melhor que temer é ter uma vida regrada e de acordo com a lei humana, quando esta não fere nossa liberdade. Porém, se for preciso que soframos por fazer o bem, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 4, verso 15 ao 16. Por fim, o comentário de Mateu Henry diz que a conversão e a santificação são a renovação da mente. Mudança não da substância, veja bem, senão das qualidades da alma. O progresso na santificação, ou seja, morrer mais e mais para o pecado e viver mais e mais para a justiça, é executar esta obra renovadora, até que é aperfeiçoada na glória. O grande inimigo desta renovação é conformar-se a este mundo. Cuide-se de não se formar planos para a felicidade. Veja, como se ela estivesse nas coisas deste mundo, que logo passam. Não caiam nos costumes dos que andam na luxúria da carne e se preocupam com as coisas terrenas, passageiras. A obra do Espírito Santo começa primeiramente no entendimento e se efetua na vontade, nos afetos e na conversão, até que haja uma mudança em todo. Haja a semelhança de Deus no conhecimento, a justiça e a santidade da verdade. Assim, pois, veja, ser piedoso é apresentar-se ou diante de Deus. Aprendemos com Paulo também e com o princípio batista sobre a relação com o Estado. Tanto a igreja como o Estado são ordenados por Deus e responsáveis perante Ele. Cada um é distinto, cada um tem um propósito divino. Nenhum deve transigir o direito do outro. Isso é importante ficar bem claro. Veja, devem permanecer separados,
mas igualmente manter a devida relação entre si e para com Deus. É bom a gente relembrar esses princípios, porque tem ocorrido nesses últimos dias muita confusão em relação a essa visão, a esse conceito. Cabe ao Estado o exercício da autoridade civil, a manutenção da ordem e a promoção do bem-estar público, enquanto a igreja, agora veja bem, é uma comunhão voluntária de cristãos unidos sob o domínio de Cristo. Domínio de Cristo para o culto e serviço ao seu nome, em seu nome. Eu finalizo perguntando: você entende que o culto é a nossa vida oferecida a Deus em nosso cotidiano? Não só aquele prestado dentro do templo? Você entende o quão é importante trabalhar com o corpo e não em grupos de forma individualizada dentro da igreja? Você entende que o Estado tem uma função e a igreja tem outra? Ou seja, devem estar separados, porque têm objetivos diferentes. Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda até domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. Você entra, se cadastra e baixa para o seu tablet, celular ou computador, e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal Beit Sefer, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 11 e o tema foi Conselhos Práticos, parte 1. Gostaria ainda de deixar uma palavra de recomendação a todos aqueles que frequentam o canal, mas ainda não participam de nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja evangélica perto da sua casa e faça uma visita. Ou seja, uma igreja que prega genuinamente a palavra de Deus. Você vai ser bem recebido e você vai se sentir à vontade. Para se inscrever, é rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Não gostei? Faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Porque toda vez que uma pessoa dá um like, faz um comentário, o YouTube entende que aquele conteúdo é relevante. Acione também o sininho para receber notificações futuras, porque semana que vem tem mais conteúdo. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso ao conteúdo dessa lição. Você também pode ouvir essa lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.